Pessoal, boa tarde para vocês. Gostaria de falar bem rapidinho sobre um sentimento chamado saudade. É notório e plausível também a gente perceber, principalmente no nosso meio social, o quanto o ser humano ele é passível, né, a sentir saudade de alguma coisa. Por exemplo, na minha cidade. Na minha cidade, né, há alguns anos atrás, há uns 10 anos, 15 anos atrás, não era comum a gente ver, né, pessoas de um outro estado, né, pessoas de uma outra cidade. A gente via mais, né, os nossos conterrâneos, por assim dizer. Mas de alguns anos para cá, né, tem sido comum vir muitas pessoas, principalmente de um estado diferente, para vir trabalhar aqui na nossa cidade, que é em Minas Gerais, na minha cidade. Mas é interessante que essas pessoas elas vêm a serviço, elas vêm a trabalho e geralmente elas vêm sozinha, né? A não ser que a pessoa ela agora já está estabilizado para depois então trazer a sua família. Mas a primórdia, a princípio, né, elas vêm sozinha e elas ficam uma boa temporada, né, longe da sua da sua cidade natal e também dos seus familiares. E então nós percebemos de forma estampada no rosto, né, de forma nítida, o quanto essas pessoas estão em um lugar distante, sentindo muita saudade, né, da sua cidade natal e principalmente, né, do seu familiar que ele deixou lá. Alguns deixam os pais, outros deixam a esposa, os filhos e tal. E por ficar muito tempo longe de casa, né, é natural sentir muita saudade. Então nós vemos no semblante nítido dessas pessoas o quanto eles estão com saudade, né, por estar longe da sua casa. Partindo, né, desse pressuposto, partindo, né, deste exemplo de saudade, eu gostaria de comentar, eu não vou estar lendo para o vídeo não ficar muito extenso, eu gostaria de fazer um comentário no Salmo de número 137. O Salmo 137, a partir do verso 1, vai narrar a história do povo judeu que está agora cativo na Babilônia. E a partir do verso 1, nós vamos ver que os babilônios, que haviam levado, né, boa parte dos judeus cativos para a Caldeia, estavam pedindo para que eles cantassem algum dos louvores, algum dos hinos de Sião. E para quem não sabe, né, Sião é uma região ali próximo a Jerusalém, no caso é o Monte Moriá, onde foi construído o Templo de Salomão, que é o mesmo local, né, onde Abraão, a princípio, né, quando Abraão ele foi fazer o sacrifício ali de Isaac, né, que Deus havia pedido e tal, e todo aquele acontecimento, é no mesmo lugar, né, em que Abraão havia feito o altar para o sacrifício, é o mesmo lugar, né, em que foi construído o Templo de Salomão. Então, né, Sião é uma das colinas, né, uma região na parte do Monte Moriá que foi construído o Templo de Salomão. E eles pedem então que os judeus cantassem algum dos hinos de Sião. E eles vão falar assim: como podemos nós cantar um hino da nossa pátria, sendo que nós estamos em um lugar distante de onde nós viemos? E ainda mais, além de estarmos longe da nossa pátria, nós estamos com saudades da nossa casa. Então, se nós estamos longe de casa, com saudade da nossa pátria, como poderíamos nos alegrar? Então, nós vemos que o Salmo de número 137, né, é uma lamentação do povo de Israel por estar longe da sua pátria. Porque eles estavam, né, declaradamente dizendo que estava com saudades de Sião. Só que,
partindo, né, de tudo isso que eu disse em relação às saudades, tanto o exemplo, né, do nosso contexto atual que eu trouxe em relação às pessoas que vêm de fora para trabalhar, como também o Salmo de número 137, eu gostaria de falar sobre uma saudade que todo ser humano tem, mas que poucos sabem que tem, que é as saudades do céu, que é a saudade da nossa morada celestial. A Bíblia diz que quando Deus, né, ele cria o homem foi criado com elementos da terra. No caso, quando Deus ele vai fazer, né, Adão, quando ele vai fazer o homem, a Bíblia diz que do pó da terra, misturado, né, com a umidade da água que vinha de baixo, com aquele barro Deus forma um boneco, elementos da terra, né, ele modela aquele boneco na nossa forma humana, nosso protótipo. Só que até então era apenas um boneco. E para que esse boneco viesse ter vida, né, para que ele viesse, né, se tornar um ser humano, era preciso ele receber algo de Deus, era preciso ele receber algo dos céus. E aí, então a Bíblia diz que Deus, né, ele vai e sopra nas narinas deste boneco, e o homem recebe o Espírito, né, que é o Espírito que todo ser humano tem, e através desse sopro divino, ao receber o Espírito, nós então nos tornamos alma vivente. Então nós percebemos, né, que nós, seres humanos, temos elementos da terra, porque fomos criados do pó da terra, e também temos elementos celestiais, porque ao soprar nas nossas narinas nós recebemos algo de Deus. Nós recebemos o Espírito, ou o fôlego de vida. E a partir de então nos tornamos alma vivente. E é justamente, né, essa parte celestial que nós temos dentro de nós é que faz com que nós sintamos saudades dos céus. Por quê? Porque o ser humano foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus. Nós temos coisas de Deus dentro de nós, né? Inclusive, né, quando Deus, né, ele vai repartir ao homem parte dos seus atributos, que eu até já fiz um vídeo sobre isso, esses atributos, né, eles são compartilhados conosco, eles são comunicados com o ser humano em forma de qualidade. Enquanto, né, Deus tem atributos, o homem tem qualidades. E Deus, então, compartilhou parte dos seus atributos em forma de qualidade conosco, justamente para nós sermos semelhantes a Ele. E quando nós recebemos as coisas de Deus dentro de nós, isso faz com que nós sintamos saudades de Deus. E Jesus, né, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, que nós somos embaixadores de Cristo na terra. Presta atenção, a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo na terra. O que seria um embaixador? Vou dar um exemplo simples, um exemplo fácil para a gente entender. Quando o Brasil, a gente sabe que o Brasil, assim como qualquer país, ele tem os seus embaixadores, que é enviado a outros países. Esses embaixadores, eles são nada mais, nada menos do que representantes direto do seu país de origem. Então, por exemplo, se o Brasil pega um embaixador seu, manda um embaixador para os Estados Unidos, outro embaixador para a Itália, outro para a Alemanha, ou para qualquer país da Europa, né, ou de qualquer região do mundo. A partir do momento que o Brasil envia embaixadores, esses embaixadores são representantes diretos do Brasil, ou seja, eles são porta-voz do Brasil, né? Eles falam pelo Brasil. Então isso quer dizer que os embaixadores estão morando em outros países longes, mas eles não são de lá, eles são do Brasil. Eles estão lá para representar a nossa pátria. Então, se Cristo diz que nós somos embaixadores de Cristo,
Se Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo, isso quer dizer que a nossa morada de origem não é aqui na terra. Nós somos embaixadores de Cristo na terra. Nós estamos aqui representando o céu. Nós estamos aqui, né, sendo porta-voz de Deus. Então a nossa morada de origem é no céu. E por termos dentro de nós coisas de Deus e por sermos representantes de Deus em um lugar em que não é nosso de origem, por estarmos longe, né, da nossa pátria, por estarmos longe da nossa casa, isso faz também com que nós sintamos saudades de casa, com que nós sintamos saudades da nossa pátria, com que nós, né, sintamos vontade de voltar para lá. Né? E é interessante que todo ser humano, né, a origem dele não é terrena. Ela não é terrena. Ainda que nós temos elementos terrenos, né, no nosso corpo, mas aquilo que nos tornou alma vivente veio de lá. Então isso faz com que nós sintamos saudade de lá. Só que muita gente não sabe disso. Né? Mas através dessa palavra, né, através, né, desse exemplo de Sião, desse povo que estava cativo em uma terra longe, com saudade da sua pátria, através desse exemplo, né, dessas pessoas que vieram de outro estado, de outra cidade, né, para morar longe de casa, assim como todos sentiram saudade e sentem saudade da sua pátria, nós também temos saudades do céu. Nós também temos saudades de Deus. Nós temos saudade da nossa pátria celestial, porque lá é o nosso lugar de origem. É por isso que nós apressamos muito na volta de Jesus. É por isso, né, que todos estamos ansiosos para esse momento. Pouca gente fala da volta de Jesus, pouca gente fala do arrebatamento, pouca gente fala, né, sobre esse desejo, né, da volta de Jesus, mas o certo é que o nosso coração almeja para isso. Né? E nós vivemos vidas difíceis aqui, nós vivemos obstáculos grandes aqui, que tudo isso faz com que nós sintamos saudades e desejo de voltar para a nossa pátria. Então, né, que nós venhamos nos apressar para esse momento, para que isso, né, chegue logo, para que aconteça, né, e que nós venhamos voltar de onde, de fato, né, nós viemos, tá bom? Então, quero deixar só essa palavra em relação às saudades e dizer, né, que nós temos saudades de Deus, nós temos saudades do céu e estamos apressados para esse momento, tá bom? Fica com Deus, tenha uma ótima tarde e até a próxima.